Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos fazer revisão sobre o tema aritmética dos números inteiros. Se liga aí então. Primeira questão para vocês. Considere as afirmações sobre sobre números inteiros. 1. Todo número primo é ímpar. Então já vamos fazer a avaliação de cada uma dessas afirmações que está aparecendo aí na tela para a gente, né? A primeira é: todo número ímpar é primo. Bom, o 2 é primo. O 2 é par. Então, essa afirmação é falsa. A primeira afirmação é falsa. Segunda, vamos lá. Se A é um múltiplo de 3, então 2A é múltiplo de 6. Bom, o A é um múltiplo de 3. Se um número é múltiplo de 3, significa que ele pode ser escrito na forma do 3 vezes alguém, e esse alguém inteiro. Então, o A pode ser escrito na forma 3N, com esse N pertencente aos inteiros. Olha lá. Ok. Se o número é múltiplo de 6, então teria que ser 6 vezes alguém. Bom, vamos ver então se ele quer saber o 2A. Então, o 2A, ele é quem? 2 vezes 3N. 2 vezes 3N é 6N. Olha lá, com N pertencente aos inteiros, 6 vezes qualquer número aqui é um múltiplo de 6. Então, a gente tem isso aqui como uma verdade. Terceira afirmação, a gente tem o seguinte. Se A é um número par, então A quadrado é um número par. Bom, A é par. A é par. Essa é a nossa afirmação. Se o A é par, todo número par é o quê? Múltiplo de 2. Ok? Se é múltiplo de 2, o que eu posso fazer então? Quer dizer que o A tem que ser do formato 2N, com N pertencente aos inteiros. Maravilha, eu quero saber A quadrado, então o A quadrado vai ser o 2N ao quadrado. Se eu tenho aqui uma multiplicação, distribuo os expoentes aqui. Então eu tenho 2A quadrado, isso é 4N quadrado. Mas tem que ser múltiplo de 2, então eu vou destrinchar isso nessa forma. 4 é 2 vezes 2N quadrado. Olha lá. Qualquer número aqui que eu coloque, que não importa a conta que dê aqui, se eu multiplicar por 2, vai virar um múltiplo de 2. Então, vai virar um número par. Então, A quadrado é verdadeiro também. Com isso, a gente tem que as afirmações verdadeiras são a 2 e a 3. Dessa forma, você vai marcar a alternativa D. Deixa aí o seu raciocínio. 2. A representação decimal de certo número positivo inteiro tem 2 algarismos. Se o triplo da soma desses algarismos é igual ao próprio número, então o produto dos algarismos é igual a... Vamos com calma, vamos colocar todas as informações no papel. A representação decimal de certo número inteiro tem 2 algarismos. Então, eu tenho aqui um algarismo representado um número representado por 2 algarismos, vou representar que é o A e o B. É o número A formado com B. Tá, isso daqui é a representação decimal. Eu não posso fazer a conta com isso. Eu preciso escrever uma equação. Bom, isso daqui é uma dezena, isso aqui é uma unidade. Então, isso aqui pode ser escrito como 10A mais B. Pois na casa da dezena vale 10 o algarismo que está aqui. E na casa da unidade vale 1 o algarismo que está aqui. Então, esse número eu vou representar dessa forma. Ok? Aí a afirmação dele é: o triplo da soma dos algarismos é igual ao próprio número. O triplo da soma dos algarismos. 3 vezes a soma dos dois. A mais B. Tem que ser igual ao próprio número. Tem que ser igual a quem? Não posso escrever nesse formato. Isso daqui é a minha equação. 10A mais B. Distribui o 3 aqui para todo mundo. 3A mais 3B é igual a 10A mais B.
Separa quem tem letra igual para cada lado. Vamos lá, 3b menos b. Pode ser qualquer uma em qualquer lado, tá? 10a menos 3a. Aqui vai ficar 2b igual a 7a. Passa esse 2 dividindo, para deixar uma das letras sozinhas, eu tenho que 7a dividido por 2. Então, o b é igual a 7a dividido por 2. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou atribuir valores para ver quais são os possíveis para formar um número com 2 algarismos aqui. O que vai acontecer se o a valer 1? Se o a vale 1, isso significa que o b vale 7 sobre 2. Mas 7 sobre 2 é um número inteiro para encaixar aqui na casa da unidade? Não. Então, isso aqui não convém. Tá? Vamos para a próxima possibilidade. Se o a valer 2. Bom, se o a valer 2, eu vou ter que o b é 14 sobre 2. 7 vezes 2 dividido por 2. Cancela aqui, eu tenho que o b é 7. Bom, o b é 7 pode. Eu formo um número aqui, né? Então, eu consigo formar um número 27. Beleza? Então, com o a valendo 2, eu consigo. Com o b, o a valendo 3. O a valendo 3, eu vou ter que o b é igual a 7 vezes 3 dividido por 2. Isso é 21 dividido por 2, não dá número inteiro, não convém. Se o a for 4, eu vou ter o quê? O b igual a 7 vezes 4 dividido por 2. Opa, dá número inteiro. Isso aqui vai dar um 2. Isso aqui é 7 vezes 2, 14. Só que aí, o b, ele representa um algarismo. Ele pode valer 14? Não. Então, a partir daqui, o b sempre vai ter 2 algarismos. Então, não é interessante mais observar. Então, eu já achei o meu número. O meu número é o 27. Só que a pergunta do exercício não foi essa, ó. A pergunta do exercício é, então, o produto dos algarismos é o produto desses 2 algarismos, do a vezes o b. O a vezes b é a mesma coisa que 2 vezes 7, que é a mesma coisa que 14. E 14 tem na alternativa C. Exercício 3, questão da FUVEST. A função e de Euler determina para cada número natural n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, E6 é igual a 2, pois os números menores que 6 que têm tal propriedade são o 1 e o 5. Qual o valor máximo de n para n de 20 a 25? Então, vamos lá. Primeiro, tenta entender o que o enunciado da FUVEST está te falando. Tenta entender o que é esse EN, que não é difícil. Ó. É o máximo divisor comum entre n e 1. Então, por exemplo, ele deu ali o E de 6. Então, eu quero o máximo divisor comum entre 6 e o número que eu vou testar até ele, só que sempre um antes, até menor que ele, né? Tem que ser sempre 1. Então, se eu pensar, o máximo divisor entre 1 e 6 é o próprio 1. Então, o 1 está aí. O máximo divisor entre 6 e 2 é o próprio 2, porque o 2 divide o 2. Então, ele não faz parte dessa função. O máximo divisor entre 3 e 6 é o próprio 3, então não faz parte. O máximo divisor entre 4 e 6 é o 2, né? Divide os 2, então não faz parte. O máximo divisor entre 5 e 6 é o próprio 5. Então, eu tenho 2 números até 6, que o máximo divisor entre o número e ele é 1. Então, eu tenho que a função vai me entregar o resultado 2. Vamos tentar fazer isso agora. Então, ele falou que ele quer de 20 a 25. Então, de 20 a 25, para o E, 20, eu vou ter o quê? Então, eu quero fazer agora. O máximo divisor entre 1 e 20. Entre 1 e 20 é o próprio 1. Então, 1 vai fazer parte. O máximo divisor entre 2 e 20 é o próprio 2. Então, o 2 não entra na resposta. O máximo divisor entre 3 e 20 é 1, então entra na resposta. O máximo divisor entre 4 e 20 é 4, então não entra na resposta. Quero só máximos divisores que dá
1 com o 20. Então, o 7, né? O 5 não dá. O 6, daí depois que eu descobri que o 2 não dá, eu não preciso tentar mais nenhum número par. Só vou tentar os ímpar. O 9, depois o 11, depois o 13, depois o 15. O 15 não dá porque o ambos dá para dividir por 5. O 17, o 19. E não tento com o próprio número. Eu tenho aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números que o máximo divisor com o 20 dá 1. São 8. Mas eu olho na alternativa, não tem 8. E eu só vejo números grandes, né? Eu vejo 19, 20, 22, 24, 25. Como eu tenho que testar o E21, o E22, o E23, o E24 e o E25, a gente tem que elaborar uma estratégia para não ter que ficar testando todos, né? Então vamos pensar o seguinte, eu quero que esses máximos divisores, que a quantidade de números que tem aqui seja a maior possível. Ou seja, a maior quantidade entre o 20 e alguém, que entre o número que está aqui e abaixo dele, dê 1 como máximo divisor. Bom, se eu testar com o 21 ele é múltiplo de 3, ele é múltiplo de 7. Eu não vou conseguir muitos divisores, então, porque depois eu vou ter o 14, que é múltiplo de 7, o 3, que é múltiplo, o 6, o 9. O 22 é par, então eu vou descartar todos os par. O 23, o 23 é um número primo. Significa que eu não tenho nenhum divisor dele antes dele, a não ser o 1. Né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, nenhum deles é divisor do 23. Então, qualquer um desses que eu pegue com o 23, o máximo divisor comum vai sempre dar 1. Pode ser o 23 com 1, o 23 com 5, o 23 com 10, todos vão dar 1. Então, na hora que eu fizer aqui todos os máximos divisores com 23 que dá 1, eu vou ter do 1 até o 22. Sem chegar no 23. Então, eu vou ter 22 termos. E, consequentemente, esse é o maior que a gente tem aí. Porque o 24 é par, não vai ter. O 25 é múltiplo de 5, também não vai ter. Então, eu tenho aqui na letra C, que eu vou encontrar o número 22 na função do E23. 4. A figura representa a parte de um tapete retangular de 204 centímetros por 374 centímetros. O tapete é formado por retalhos em forma de quadrados verdes e brancos, todos congruentes entre si. A medida do lado desses quadrados em centímetros é o maior número inteiro possível. O número de retalhos usado na confecção desse tapete é igual a... Então, o que a gente está vendo aí? A gente tem um tapete, tá? Que ele é 204 por 374. Ok? E ele tem vários quadradinhos aí, vários retalhos. Que é exatamente o que eu preciso saber que ele vai ter aqui, né? Para fechar esse tapete retangular. Bom? Eu preciso saber quanto que eu vou ter. Bom, eu sei que aqui é 204 e aqui é 374. E os quadrados cabem de forma inteira ali, não tem meio quadrado. E todos são congruentes entre si. Eu quero o maior número possível. Então, quando eu falo eu quero o maior número possível, eu quero o MDC entre esses dois termos. O MDC entre 204 e 374. Vamos, então, para a fatoração. Lembre que o MDC tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, ambos são números pares. Vou começar dividindo por 2. Então, 204 por 2, 102. 374 por 2, 187. E aí, agora, um é ímpar e o outro é par, né? Um é ímpar e o outro é par. Então, eu não posso mais usar o 2. Vou por 3. Bom, aqui a soma 1 mais 0 mais 2 dá 3. Opa, esse número é divisível por 3. Aqui,
8 mais 7, 15, com mais 1, 16. Opa, esse número não deu na soma dos algarismos, não deu múltiplo de 3, então não é divisível por 3. Por 4 não vale a pena tentar mais nenhum par, porque não dá por 2. Então, por 5, lembrando que eu só vou usar número primo aqui. Por 5 não é 0,5, então não posso tentar por 5. Por 7, por 7 é uma boa tentativa. Só que se eu dividir aqui por 7 dá 1, sobra 3, 32, não está na tabuada do 7. Então, esse número já não vai dar por 7. Por 11 não vai dar, por 12 não vai dar, 13, 14. O próximo divisor desses benditos aí é o 17. Então, 17, 102 por 17 dá 6 e 187 por 17 dá 11. Pronto. Beleza, não tem mais divisor comum. Os dois divisores comuns é esse, ou seja, o máximo divisor comum é 2 vezes 17. Isso daqui é 34. O que é 34? É o tamanho, presta atenção, hein? É o tamanho do lado do quadrado, ó. Então, eu consigo encaixar quadradinhos que medem, no máximo, 34 centímetros. 34, mais 34, mais 34 e assim por diante. Aqui também, 34, 34, 34. Na 204, cabem exatamente 6. Então, 6 quadradinhos de 34 cada dá 204. Então, eu tenho aqui na minha base, eu vou chamar aqui, eu tenho 6 quadrados. E na minha altura, eu tenho 34 mais 34 mais 34, eu tenho exatamente 11. Então, aqui eu tenho 11 quadrados. Eu quero saber quantos retalhos foram usados. Foram usados 6 vezes 11. 6 vezes 11 é 66 retalhos. Isso a gente encontra na alternativa B. Assinala aí, então. Última questão da aritmética dos números inteiros, questão da UERJ, a gente tem aí, ó. Tem-se que o número A6, A5, A4, A3, A2, A1 é divisível por 11. Se o valor da expressão A menos 2, A1 menos A2 mais A3 menos A4 mais A5 menos A6 também é divisível por 11. E aí ele dá um exemplo. Considere que a senha de 6 dígitos 3894XY, sendo XY pertencente ao conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e se essa senha forma um número divisível por 99, o algarismo Y é igual a... Então, vamos lá. Ele deu a senha para a gente nesse formato. 3894XY. E ele disse que esse número é divisível por 99. Se um número é divisível por 99, 99 é igual a 9 vezes 11. Tá? Para ficar mais claro aí para vocês, ó. 9 vezes 11. Significa que esse número ele tem que ser múltiplo, ou seja, divisível por 9 e, ao mesmo tempo, divisível por 11. O critério de divisão por 11, o exercício deu para a gente. Então, eu vou começar com o 11. O critério do 9 a gente já fala qual que é, a gente já relembra. Então, vamos começar aqui, ó. Então, ele é divisível por 9 e por 11. Então, vou colocar aqui. 3894XY é divisível por 11. E, ao mesmo tempo, 3894XY é divisível por 9. Bora lá trabalhar em cima disso agora. Então, se é divisível por 11, eu vou usar aquele critério lá da divisão por 11. Começando de trás para frente aqui, ó. Y menos o x mais o 4 menos o 9 mais o 8 menos o 3, ok? É divisível por 11.
Então ele falou que se o número é divisível por 11, essa soma aqui, soma de alternando positivos e negativos, também tem que ser divisível por 11. Note que a soma que eu faço aqui, 4 mais 8 dá 12, menos 9 mais menos 3 dá menos 12. Então eu tenho que aqui mais 12 com menos 12, isso daqui está dando 0. Então eu tenho que y menos x divisível por 11. Ok, então a diferença entre os dois termos que tem aqui no número é divisível por 11. Essa diferença tem que ser divisível por 11. Mas, porém, entretanto, todavia, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são as possibilidades que eu tenho para x e y. Nenhum desses dois aqui, não tem como eu pegar o maior e o menor que eu pegue aqui, ó, 9 menos 0, não tem como dar 11, pelo menos, para ser divisível por 11. Quem são os divisíveis por 11? 11, 22, 33, 44. Mas a gente não pode esquecer o primeiro múltiplo. O primeiro múltiplo é 0. Então quer dizer que o x menos y tem que ser divisível por 11. Como nenhum número de 11 para cima pode dar essa subtração, significa que essa subtração tem que ser igual a 0. Então significa que o y é o quê? Igual ao x. Olha só que informação importante nós chegamos aqui. Com a divisibilidade por 11, a gente descobriu que eles têm que ser iguais. Bom, se ele tem que ser igual, vamos jogar isso agora na informação que é divisível por 9 e ver o que vai dar agora. Divisível por 9. Lembra o critério da divisão por 9? É bem simplesinho. Soma todos os algarismos e a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então, 3 mais 8 mais 9 mais 4 mais y, olha lá, já até troquei aqui. Tem que ser divisível por 9. Maravilha, vamos somar então. Isso aqui dá 24 mais 2y, tem que ser divisível por 9. Ser divisível por 9 é um número múltiplo de 9. Então eu vou escrever assim, ó, um 9n, com esse n o quê? Pertencente aos números inteiros. Qualquer n pertencente aos inteiros aqui, tá bom? Então quer dizer que o 2y é igual ao 9n menos 24. Interessante. Então, tem que estabelecer essa regrinha. Ah, mas você nem passou dividindo. Não precisa. Vamos começar a atribuir valores. Se o n for igual a 0, olha o que vai acontecer. 2y é igual a 9 menos 24. Quer dizer que 2y é igual a menos 15. Opa, pode ser menos 15 isso daí? Não, né? Por quê? Eu preciso de números positivos, um número entre 9 e 0. Então, o valor que eu tenho que colocar em n aqui tem que pelo menos dar positivo aqui. Se eu tentar com n igual a 1, vai dar 9. Aqui é 0, né? 0 menos 24. Então, aqui é menos 24. Eu não preciso nem testar, tá? Eu testei o 0, não o 1. Estava fazendo com o 0. Se eu testar com 1, a gente viu que dá menos 15. Se eu testar com 2, se eu testar com 2, aqui dá 18, ainda vai dar negativo. Com o 3, com o 3 começa a mudar a figura. Então vai ficar 2y igual a 9 vezes 3 menos 24. 2y é igual a 27 menos 24. Isso é 3. Y é igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2. Pode? Não. É um número inteiro entre 0 e 9. Então, não convém esse aqui, né? Não convém, não convém. Vou para o próximo. N igual a 4. Se o n for igual a 4, eu vou ter 2y igual a 9 vezes 4 menos 24. 2y é igual a 36 menos 24. 2y é igual a 12. Y é igual a 6. Achei um possível valor. Então, pode ser que seja 6 e 6. Pode ser.
Vamos tentar com n igual a 5. Se o n for igual a 5, 2y é igual a o n igual a 5. 9 vezes 5 menos 24. Então, a gente tem 2y igual a 45 menos 24. 2y é igual... Olha o que vai acontecer aqui. 21. E se eu pegar o 21 e dividir por y, mas por 2, né, que eu vou passar o 2 dividindo, já vai dar um valor maior que o 9. Então, qualquer número que eu aumente agora já dá valor maior que o 9. Então, quer dizer que o nosso y tem que ser obrigatoriamente 6. Não pode ser outro valor. E o 6 a gente encontra na alternativa D. Anota aí, então. E aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar essa informação que ela é muito importante. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.